Deus seja louvado, glorificado seja o nosso nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma manhã abençoada nesse dia 7 de setembro de 2021. Que Deus possa nos iluminar, que Deus possa nos abençoar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, porque nós necessitamos e carecemos das bênçãos de Deus, da proteção de Deus em nossas vidas, como uma nação brasileira que somos, né? Hoje é um dia histórico para a nossa nação, né? 7 de setembro de 2021, onde haverá nesse dia uma grande manifestação para que o povo venha clamar pela liberdade de expressão, né? E que venha ter os seus direitos na Constituição do nosso país. Então é importante nós termos esse patriotismo em nossos corações, para que a nossa nação seja muito abençoada por Deus, que a nossa nação viva em paz, porque Deus nos dá esse direito de nós clamarmos pela paz, de nós vivermos na paz. E a nossa nação está nos três poderes em conflito, isso é notório. Então é muito importante nós levantarmos um clamor a Deus para que reine a paz, para que reine a liberdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz lá nos Salmos de número 33, versículo 12, a importância do patriotismo de cada um de nós. Eu quero ler para você os Salmos 33, lá no versículo de número 12, que vai dizer assim, que eu quero fazer uma oração em favor da nossa nação neste dia, né? Porque é um dia histórico, vai acontecer muitas manifestações, né, em prol do bem do nosso país, né? Porque o bem, ele anda ao lado do mal, né? Mas o bem sempre vai prevalecer. Diz assim, ó: bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos herdeiros da promessa de Cristo, né? De termos uma vida abençoada e clamarmos por um país para que haja paz, prosperidade. Então, diferente do incapaz conselho das nações, né? Porque infelizmente muitas nações não têm clamado a Deus para que venha dirigi-los, né, os governantes. E por isso nós temos visto aí nações rebeldes contra Deus, né? Totalmente contrário aos ensinamentos de Deus. Mas não é o caso da nossa nação brasileira, não, né? Esse que nos governa tem buscado conhecer a verdade, para que a verdade venha libertar. Tem pelo menos professado uma confiança em Deus, né? Então, diferente do incapaz conselho das nações, o conselho de Deus, ele sempre será sábio e eterno. Então, se Deus nos dá um conselho que feliz vai ser a nação cujo Deus vai ser o Senhor, cujo Deus vai ser aclamado, Deus vai ser invocado, cujo Deus vai ser buscado, então eu creio que essa nação está no caminho certo. E o que os meus ouvidos têm ouvido, que os meus olhos têm visto, é que esse governo de hoje, ele tem aclamado por esse Deus. O slogan da sua campanha foi: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, às vezes, nós não podemos fazer vista grossa por aquilo que vemos e ouvimos, né? Então, há um interesse de um Brasil melhor. Há um interesse de um Brasil abençoado, né? Esses dias eu estava vendo uma das reuniões ministerial, juntamente com o presidente, quando eu notei que um dos ministros levantou, né, tomando o microfone, levantou um clamor a Deus em nome de Jesus, pedindo a bênção de Deus em nome de Cristo. Isso é muito importante para uma nação. Então eu vi ali um comprometimento com Deus, um desejo de Deus abençoar a nossa nação, né? Então eu achei aquilo lá uma atitude muito sábia, uma atitude que muito agrada o nosso Deus, né?
porque a nossa nação, ela é uma nação muito abençoada. Nós somos os celeiros da comida mundial. Nós temos os mananciais da água do mundo inteiro. Então nós somos muito ricos, muito abençoados, e nós não gozamos daquilo que nos é dado, né? Então nós temos que tomar posse. Então feliz vai ser a nação cujo Deus vai ser o Senhor. Aconteceu no tempo dos juízes, né, que Gideão, que foi levantado por Deus, chamado por Deus, para livrar ele dos midianitas, né, que eram da raça árabe, que estava tentando os males contra Israel. Então a Bíblia diz que Gideão venceu aquela batalha com os 300 valentes na direção de Deus. E ali diz que Gideão teve muitas esposas e teve concubinas, e das esposas nasceram 70 filhos, né? Teve muitos filhos de Gideão. E um dos filhos da concubina de Gideão chamou-se Abimeleque, né? E o Abimeleque, ele foi um filho da concubina, então ele era um meio israelita, né? E o que acontece? Ele, na morte do seu pai Gideão, apesar que os demais filhos passaram a adorar a Baal, né? Foi rachado aquela confiança de Gideão para com Deus. Os seus filhos não imitaram Gideão em adorar a Deus. Então houve uma rachadura, né? Passaram a adorar a Baal. E esse Abimeleque, filho de Gideão, com uma concubina, ele quer o poder. Ele quer assumir o poder na morte do seu pai. E o que ele faz? Está lá no livro de Juízes, capítulo de número 9. Isso aqui está acontecendo em muitas nações do mundo hoje, né? Aquela saga pelo poder, mas não para abençoar a nação, né? Para os seus interesses próprios, né, irmãos? A Bíblia diz que nos finais dos tempos havia homens arrogantes, prepotentes, orgulhosos, amantes de si mesmo. Então, infelizmente, tem muitos governos aí que não atentam para a população. Não, atentam para si. Querem o poder a qualquer custo, né? Querem saquear a nação, como nós sabemos que a nossa nação foi muito saqueada, né? Por certos governadores aí, presidentes, né? Isso é notório, não podemos fazer vista grossas, né? Então esse Gideão está lá no Juízes, capítulo de número 9, e o versículo de número 5 vai dizer assim, ó: veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal. Jerubaal é Gideão. 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então olha o que Abimeleque faz. Filho da concubina de Gideão. Ele quer o poder a qualquer custo. Então ele pega os 70 irmãos, seus 70 irmãos, matam todos eles sobre uma pedra. E um dos irmãos, o Jotão, consegue fugir. Depois ele vai até profetizar contra Abimeleque, que Abimeleque se dá mal nos seus dias, né? Ainda que governou 3 anos ainda, quando ele mata todos os seus irmãos, dizendo que ele era osso do osso deles, carne da carne deles, mas ele conspirou uma matança e matou os seus 70 irmãos numa pedra. Por quê, pastor? Porque Abimeleque, ele era um homem ambicioso. Abimeleque, ele era um homem muito ambicioso pelo poder. Então por isso que ele mata os seus 70 irmãos, né? Então nós temos que ter homens que nos governam, ambiciosos, sim, mas para nos dar uma vida digna, um direito de liberdade, o direito de ir e vir, o direito de nos expressarmos em nome de Cristo, porque a nossa Constituição nos ensina que o poder emana do povo, né? O poder emana do povo. Então nessa situação que nossa nação está vivendo, nós não podemos nos calar. Nós temos que levantar um clamor muito sério mesmo, com muita responsabilidade ao nosso Deus. Não estou aqui querendo fazer uma mensagem partidária, não. Misericórdia, irmãos.
mas eu preciso atentar para aquilo que eu estou vendo, para aquilo que eu estou ouvindo. Eu sou um brasileiro. A minha nação corre um risco, está correndo um risco, né? Desse povo chamado socialista acabar com tudo. A nossa Venezuela, vizinha Venezuela, era o país, era a nação mais rica da América do Sul, anos atrás, mas o socialismo governou. E hoje, você com um preço de um ovo, 10 centavos, você compra mais de 1.000 litros de combustível. Porque o combustível da Venezuela está valendo 0,0004 centavos. Nada. Então hoje o povo não tem direito a nada, porque os governantes assim o fizeram com a sua nação. E eu estou enxergando, vendo que querem fazer isso com o nosso país. Os poderes totalmente perdendo a sua linha, né? Supremo Tribunal Federal é para julgar, não é para governar. Mas nós estamos vendo as atrocidades de certos ministros, soltando homens bandidos, né? Bandidos poderosíssimos, saindo pela porta da frente de uma cadeia, né? Isso não pode acontecer, né? Essa chamada falcatrua, esse poder de soltar, não. Se tem que pagar a sua pena, então tem que pagar a sua pena. Nós não podemos aceitar isso. Então esse Gideão, com esse seu filho Abimeleque, ele mata os seus 70 irmãos e governa por 3 anos. Mas foi mal para o povo de Israel. Foi um tempo ruim para o tempo de Israel. Deixaram de adorar a Deus e foram adorar Baal, né? Coisa difícil. Então nós estamos vendo aí o governante que quer manter Deus na nação e governante que diz que ganhar, ele vai conversar com os pastores, com os padres e nos colocar no nosso devido lugar. Então que lugar? Não é que eles querem nos manter no altar, não, querem nos tirar do altar. E nós não podemos aceitarmos isso, né? Não podemos. Eu falo abertamente. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele me convenceu, né, em ser um presidente bom. E eu votei nele 2 vezes. Votei na sua sucessora, que ele indicou, por 2 vezes. Mas, infelizmente, após vir à tona os seus atos, eu não consigo mais confiar nele. Eu estou falando de mim, né? Tem muitos que confiam nele, tem que ser respeitados, né? O direito do ser humano tem que ser respeitado. Eu estou dizendo o Carlos, eu não consigo mais confiar nele, a dar ele um crédito para dirigir a minha nação. Ele não me deixou um bom testemunho. O nome dele é envolvido num esquema de corrupção muito grande, né? Então eu não consigo mais confiar, então não darei um voto de confiança mais para ele, né? Não tenho nada, não desejo mal a ele, mas também que desejo sim que ele não governe mais a minha nação pelas atitudes dele. Então, quando o Abimeleque ele quer assumir o poder, a Bíblia diz que tem o versículo 8 que fala assim, ó: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. Árvore quer dizer o povo. E disseram a oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu, reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Então essas árvores aqui, a oliveira, a figueira e a videira, eram árvores, todas elas, árvores úteis, né? Frutíferas, vistosas, formosas. Mas elas não queriam reinar pelo poder da ganância como Abimeleque. Então elas não queriam labutar sobre as árvores. Não, eram árvores boas, mas elas não queriam. Então o que acontece? Versículo de número seguinte aí, ó. Então, versículo de número 14.
Todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. O espinheiro aqui é Abimeleque. Então, queridos, o que pode, qual é a sombra que possa dar o espinheiro? Nenhuma. Que sombra tem o espinheiro? Então nós temos que tomar muito cuidado para que o espinheiro não venha nos governar, né? Espinheiro aqui é Abimeleque, um homem ambicioso para reinar, um homem ambicioso para dominar, não para cuidar da nação de Israel. Não, uma que não é dado a ele nem o direito, que ele não era o filho legítimo, mas ele mata os legítimos para tomar o poder. Então olha como essa coisa de governar já vem lá de trás, né? Com esses ambiciosos pelo poder, gananciosos pelo dinheiro da nação, querendo saquear a nação a qualquer custo. E o povo, né? O que eles oferecem ao povo, né? Nada, pouquíssimo, né? A gente está cansado de ver os noticiários aí, os roubos, né? Saqueando a nossa nação, trilhões e trilhões de reais, uma vergonha. E nós vamos silenciar? Nós vamos nos acovardar? Não, vamos orar, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós servimos esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. Então nós temos que atentarmos para aquilo que estamos vivendo, porque a nossa nação corre risco um risco de nós vivemos uma Venezuela da vida, uma Cuba, não tem o direito nem à internet. Já parou para pensar nisso? Temos que comer cachorros, né? Com essa nação tão farta, esse celeiro da comida mundial. Isso pode acontecer, é o que estão querendo fazer. Então vamos atentar por aquilo que acontece, levantarmos um clamor e orarmos mesmo. Não nos acovardarmos. Cristão não pode se acovardar, não pode se acovardar, mas com todo respeito em nome de Cristo. Mas um cristão, queridos, que venha dar um voto de confiança a um espinheiro, aí é pela misericórdia. Meu Deus do céu, eu não posso votar no espinheiro mais na minha vida. Eu não posso acreditar no espinheiro, porque ele não tem sombra para mim, ele não tem nada para me dar, né? Então o espinheiro, ele aceitou a governar perante o povo e ofereceu abrigo sobre as suas sombras. Ele está dizendo aqui, ó, você quer ver uma coisa? Ó, versículo 15, ó, e disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. É pela força. Querem tomar o governo não pela legitimidade do voto, querem tomar pela força. Como é que nós podemos aceitar isso? Né? Nós estamos vendo aí essa mídia, a mídia enganosa, a mídia com aspecto maligno, né? Colocando certo candidato lá em cima e esse que está na atualidade lá embaixo. Aí quando o atual sai por seus atos, pelas suas motociatas da vida, né? Pelos seus atos que vai acontecer hoje, o Brasil está lá, o brasileiro está lá com sua bandeira, com o verde e amarelo defendendo, querendo defender, e nas pesquisas está lá embaixo. Então você vê que é uma mídia dominada, maligna. Por quê? Porque tinha os seus benefícios milionários, né? E o atual cortou os benefícios milionários. Então nós estamos vivendo assim, o espinheiro nos oferecendo sombra. Querido, com todo respeito, como é que o Lula pode me oferecer uma sombra hoje? Ah, eu voto no Lula. Você tem que ser respeitado, vota, não tem problema nenhum. Mas para mim, como é que eu vejo ele hoje como um espinheiro, né? Não digo para você votar no candidato A e B, não. Você toma suas decisões, mas veja, pelo amor do Senhor Jesus, como cristão, que decisão que você vai tomar, né? O espinheiro falou: então venha sobre a minha sombra, eu vou dar abrigo. Espinheiro vai dar abrigo para quem? Né? Abimeleque deu abrigo para quem? Né? O povo que quis ele como rei virou tudo idólatra, foram para a idolatria, né? Fizeram mal à nação de Israel. Aí Deus, e ainda ele reinou por 3 anos, mas teve a sua morte, né?
teve seu fim. Então que a nossa nação seja abençoada. Que nós oremos para que essas manifestações sejam pacíficas, que já começou, né? Que Deus toma conta, que Deus dê muita sabedoria, porque nós estamos numa situação muito difícil. Nós temos que atentarmos como cristãos e defendermos a nação em oração, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós levantamos a nossa nação, para a nossa nação, um clamor, em nome de Jesus, e possamos ver os nossos filhos, nossos netos abençoados, que possamos ter uma nação abençoada, em nome de Jesus, porque já temos aí esta pandemia, né? Permissão de Deus, querido, puxãozinho de orelha de Deus. Mas se nós temos o fôlego da vida, damos graças ao Pai. Se nós temos o pão para comer, vamos defender esse pão, porque estão querendo nos tirar esse pão. Então, estão querendo nos tirar os nossos direitos. Nós não podemos aceitar como cristão. Cristão que se acovardar agora, não vai ter o que fazer, não. Cristão não pode se acovardar. Cristão tem que ser sábio nas suas decisões. Nós temos um homem querendo defender a nação. Nós temos um homem querendo dominar a nação. Homens que não têm compromisso. Homens que não têm o patriotismo. Eu nunca vi um presidente patriota como eu tenho visto no meu tempo. E estou com 58 anos de idade. Eu nunca vi um patriotismo. Às vezes eu paro para pensar, falei, meu Deus, tem que ser o mover de Deus. Não é possível. Um homem que era considerado um zero para ganhar, né, ele foi colocado lá. Um homem que tentou a qualquer custo matá-lo, mas não conseguiu. Por um milímetro não mata ele. Então acho que Deus tem um propósito aí. Deus tem algo, porque faz 2 anos e 6 meses, né, que ele assumiu 2 anos e 9, né, que assumiu o governo, e não tem uma corrupção. Então isso já é para nós como cristãos atentarmos. Que nós não estamos lidando com um governo corrupto, mas um governo que está pronunciando no seu coração. E conhecereis a verdade vos libertará. Então que nós venhamos conhecer as verdades e que elas venham nos libertar em nome de Jesus. Cristãos, filhos de Deus, lavados e remidos no Cordeiro, levantamos um clamor em nome de Cristo. Oremos pela nossa nação, que haja paz naquela Brasília, em todos os estados, e que por esses dias Deus venha intervir por nós, porque é uma seriedade, né? Aquele Supremo Tribunal Federal não pode agir do jeito que está agindo, prendendo gente inocentes e soltando bandidos. Então o direito de ir e vir está sendo nos tirado. Estamos também sujeitos a pegarmos uma prisão por nós expressarmos os nossos direitos, né? Até nós. Nos tiraram do direito do nosso Facebook, do WhatsApp. É isso que eles querem, nos calar, né? Nos desarmar. Mas não vão conseguir, porque a igreja ela é poderosa. A oração da igreja ela é poderosa. E que nós oremos para que Deus venha derramar da graça em nome de Cristo. Cristãos, valorize agora o Cristo que você tem, o Cristo que você aceitou. Dobra o seu joelho, alça a tua voz, clama pela infinita graça de Deus nessa nação. Nós temos tudo para sermos felizes e abençoados. Temos tudo. Então temos que defender esse direito, em nome de Cristo. Que o voto seja assim auditável, que eu tenha o meu direito de saber, né, por aquele que eu votei, que seja digno de receber o meu voto verdadeiro, em nome do Senhor Jesus. E tenho o meu direito sim de ir e de vir, porque assim a nossa Constituição nos dá esse direito. Então se é uma Constituição, então que ela venha nos favorecer, né? E que esses juristas, né, maquiavélicos, esses juristas que não estão muito preocupados não com a nação e sim com sua ambição, né, com a sua autoridade de poder, venham nos governar não. O Supremo Tribunal Federal não veio para governar. Não é o direito, não dá a ele o direito de governar, né? Eles têm o direito de julgar, governar não. Leva as causas até eles e eles, como ministros da Justiça, eles julgam a causa, mas governar não. E nós não podemos aceitar que eles venham nos governar. Se a nossa Constituição tem um presidente, então que o presidente governe, né? Juntamente com os 3 poderes,
mas em harmonia. Então o executivo está na harmonia, mas o legislativo, o judiciário não está tanto assim não. Não estou anelado não. O executivo não. Estão querendo derrubar. Mas em nome de Jesus, Deus vai nos dar a graça, Deus vai nos dar a vitória em nome de Cristo. Amém? Vamos orar pela nossa nação, que Deus dê a graça, a direção, que tudo se ocorra bem nessas manifestações e que os objetivos dela, voto auditável e a liberdade de ir e vir, se manifesta em nome de Cristo e que tenhamos a vitória. Ainda que pela força, infelizmente, às vezes é necessária a força. Ainda que pela força, ainda que possa haver até derramamento de sangue, né? Infelizmente. Mas é para o bem da nação, infelizmente. Às vezes acontecem situações, são guerras que têm que ser travadas, né? Mas para obter a vitória. Muitas das guerras, aqueles que foram vitoriosos, teve as suas perdas, né? Teve as suas quedas, dos seus soldados valentes. Mas que venhamos morrer por uma boa causa, defendendo a nossa nação, em nome de Jesus de Nazaré. Nós temos a consciência que a nossa morada eterna é no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, temos um Deus em nosso favor. Então não temos que temer nada. Temos que orar e confiar em Deus. Porque o nosso viver tem que ser Cristo. E o nosso morrer tem que ser um grande lucro. Em nome de Cristo. E que nós não venhamos nos acovardarmos como cristãos, não. Né? Mas que nós venhamos defender o que é certo. Na sabedoria de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus nos colocamos em Tua presença nesse dia que comemoramos a independência da nossa nação. 7 de setembro, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Hoje a nossa nação está em manifestação, Pai. Pelo direito de termos o voto auditável para a escolha do nosso presidente. E que nós tenhamos também o direito de ir e de vir, segundo a nossa Constituição, meu Pai, que nos dá esse direito. Segundo, meu Pai, a nossa Constituição, o poder emana do povo, Pai. Mas o povo não tem sido ouvido, o povo não tem sido respeitado pelos magistrados que estão aí, meu Pai. Meu Deus, clamamos, suplicamos a Ti. Toma conta de nós, meu Pai. Manifesta o Teu braço forte nessas manifestações que sejam pacíficas em nome de Cristo, meu Pai. Manifesta o Teu poder, meu Pai, que possamos dar, meu Pai, uma resposta para, meu Deus amado, o Supremo Tribunal Federal. Que possamos dar uma resposta, meu Pai, para a Câmara dos Deputados e para o nosso Senado, meu Pai. Que nós temos o anseio, o desejo de ir e de vir. E temos, meu Pai, o anseio de termos uma vida digna e abençoada. Que nós queremos defender os nossos direitos, a nossa liberdade, Pai. Então, Deus, nos ajuda em nome de Jesus. Meu Pai, vem em nosso favor, porque nós queremos que a nossa nação seja feliz por termos o Senhor como nosso verdadeiro governante, nosso verdadeiro Deus, meu Pai. Abençoa a nossa nação brasileira, meu Pai, em nome de Jesus. Hoje é um dia muito importante, meu Pai. É um dia que vai ser marcado na nossa história, meu Pai. E que seja, meu Deus, favorável a nós, que tenhamos a vitória, meu Pai. A liberdade, Deus. Ajuda-nos em nome de Cristo, meu Pai. Meu Deus amado, tem muitas coisas que estão erradas, meu Pai. O judiciário quer governar, não é dado a ele o direito, Pai. Então manifesta o Teu poder, meu Pai. Em nome de Cristo, meu Pai. Que nós venhamos conhecer a verdade, ela venha nos libertar. Nos liberta pela Tua verdade, Pai. O nosso governante quer, Senhor, a liberdade para nós, quando nós conhecemos a Ti. Então ajuda-nos a estarmos na liberdade que o Senhor Jesus nos libertou. Livra dos homens gananciosos, meu Pai. Livra-nos, meu Deus, dos Abimeleques, no nome de Jesus. Espinheiro que querem nos oferecer sombra, mas não tem sombra para nos dar. Ó Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus nos levantamos a Ti como um clamor para defendermos a nossa nação. Abençoa, Pai. Dai da Tua graça, Senhor amado, Deus eterno, nos dá o direito de comermos o melhor da nossa nação, de termos uma vida abençoada na nossa nação,
Oh, Senhor, tão importante para o mundo e a nação brasileira, Pai. O celeiro do alimento, o celeiro da água potável, o celeiro da riqueza da nossa Amazônia, meu Pai. Defenda-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Livra-nos, meu Pai, de Abimeleque desse tempo. Livra do espinheiro, em nome de Jesus. Nos mantenha como a figueira, a videira, a oliveira, Pai. Árvores úteis, frutíferas. O Rabachore-cantarabalaia. Dá-nos a graça de sermos um povo abençoado, Pai. De sermos um povo que dobramos os joelhos somente a Ti, clamamos somente a Ti. Então te suplico em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor defenda a nossa nação em nome de Jesus. Faça esse dia um dia histórico em nossa defesa, em nossa liberdade, em nossos direitos, pela nossa Constituição, meu Pai. Senhor, te suplicamos, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Pai. Estende o teu braço forte e defenda a nossa causa, meu Pai. Abençoa esse presidente que quer nos dar uma vida digna, o direito de termos a liberdade, o direito de comermos, de bebermos o melhor desta terra, Pai. Então ajuda-nos em nome de Cristo, defenda ele, guarda ele, meu Pai. Guarda esses ministros, meu Pai. Meu Pai, nós não temos ouvido nenhuma corrupção desse governo, meu Pai. Oh, Rabachore-cantarabalaia, bendito é o nome santo do Senhor, Pai. Dai graça para esse governante, meu Pai querido. Oh, Espírito de Deus, mova as águas, meu Pai, em nosso favor. Defenda a nossa causa, Pai, defenda a nossa nação. Abençoa, meu Pai, a cada ministro, a cada governante, meu Pai. Meu Pai, tira do coração desses homens a ganância pelo poder, a ganância pelo dinheiro, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Põe as tuas mãos, se estenda agora o teu braço forte. Os teus ouvidos estão abertos para nos ouvir, meu Pai. Ouça o nosso clamor, meu Pai, e nos defenda, em nome de Cristo. Procuramos lembrar de Ti nesta manhã, para que possamos entrar juntamente com o Senhor em juízo e apresentarmos as nossas razões para que possamos ser justificados, segundo a Tua palavra nos ensina, Isaías 43, 26, meu Pai. Então nós suplicamos, meu Pai, pela nossa liberdade, pelo nosso direito de ir e vir. Defenda-nos, meu Pai, dos homens corruptos, dos espinheiros, meu Pai. Em nome de Cristo, e nos faz sermos as árvores frutíferas, úteis, formosas. Em nome de Jesus, meu Pai. Ó Senhor Deus e amado Pai, a nação brasileira clama ao Senhor. O povo cristão alça a sua voz aos céus. Que venha a resposta do Senhor, meu Pai. Que venha a graça do Senhor dominar sobre esta nação e nos dar o direito, Pai, de termos uma vida abençoada, de vermos os nossos filhos, nossos netos, com uma nação abençoada. Livra-nos, meu Pai, do socialismo, do comunismo, em nome de Jesus, meu Deus. Ó Senhor eterno, Pai querido e Pai soberano, manifesta a Tua glória, Pai. Defenda a nossa nação em nome de Cristo. E que nós te damos graças por tudo, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Pai, a nação clama hoje. Dá-nos o direito, meu Pai, de sermos felizes e abençoados. Que a nossa nação seja visitada pelo Teu poder nesta manhã, neste dia. Que seja um dia histórico da nossa vitória, da nossa liberdade. Em nome de Jesus, meu Pai. Defenda o nosso presidente, o nosso vice-presidente, os ministros, os governadores, presidentes, os vereadores, né? Os prefeitos. Defenda, meu Pai, aquele que está na justiça. E aquele que não está, faça justiça na vida deles, mas que não venham saquear a nossa nação. Em nome de Jesus, meu Pai. Deus, defenda-nos dos homens perversos e corruptos, e levante homens, meu Pai, que temam a Ti, para que nos governe, em nome de Jesus. Graças eu te dou. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. E que o Senhor nos abençoe para a Tua honra, que o Senhor nos abençoe para a Tua glória, em o nome de Jesus. E amém. Graças a Deus. Amém, nação. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo. Que a nossa nação seja abençoada nesta manhã e sempre. Né? Creio que Deus é conosco, em nome de Jesus. Que tenhamos um dia marcado, mas pelo brado da nossa vitória. E que tudo ocorra bem,
nessas manifestações em nome de Jesus. E que Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém, amados? Continuemos em oração, continuamos em clamor à nossa nação. E que Deus seja eternamente louvado. Pois o conselho de Deus é sábio, o conselho de Deus, ele é eterno. Amém, amados? Deus abençoe a Alessandra, a Vanessa, saudade de vocês, Vanessa e Diego. Deus abençoe a irmã Vera, né, a Silvinha. Deus abençoe o José Camargo. Deus abençoe em nome de Jesus. Que tenhamos um dia agraciado. Erenival, Deus abençoe. Sandra Masso, Deus abençoe. A Cláudia Granado, bom dia, Cláudia. Deus abençoe. Como vai sua mamãe? Tudo bem? Desejo saúde para ela, para todos vocês. José Camargo aí, Deus abençoe. Cida Reis, Sandra Viana, Deus abençoe, Sandra. A Gilmara, a Helena Leixo, a Lúcia, Deus abençoe em nome de Jesus, em nome de Cristo. A irmãzinha lá de Monte Azul Paulista, né? Amada igreja, irmãos em Cristo, Deus abençoe e que Deus seja louvado para todos sempre em nossas vidas. Amém? Tenhamos uma Tânia Nunes também, Deus abençoe em nome de Jesus. Rosana Modo, Deus abençoe. Áurea Moreira, Deus te abençoe também em nome de Cristo. E que Deus possa nos fortalecer. Amém? Que tenhamos uma terça-feira abençoada, um feriado abençoado e cheio de vitórias em nome de Cristo. O Brasil é verde e amarelo e assim sempre será, com Deus nos guardando e nos abençoando. Forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.